Maravilha, maravilha, tudo bem? Olha só, nesse vídeo eu vou tirar uma dúvida sobre um tesouro direto, que em um primeiro momento você pode até pensar que é uma dúvida simples, mas você vai ver que com a nossa análise ela não é tão simples assim, tá joia? Então vamos lá. A história do nosso seguidor basicamente ele tem um dinheiro disponível hoje que ele vai precisar desse valor somente em 2026. Então, ele consultando no site do Tesouro Direto, ele viu que tem dois títulos que vencem exatamente no ano de 2026. Um é o Tesouro Prefixado, o outro é o Tesouro IPCA+. Então, a dúvida dele é: em qual desses dois títulos eu devo investir para eu ter um melhor ganho, um melhor retorno até 2026? Bom, então vamos lá. Deixa eu apenas fazer um nivelamento de conhecimento aqui. Tesouro pré-fixado. Qual é a principal característica dele? É que você vai travar uma taxa de rentabilidade no momento do investimento e que se você levar esse título até o seu vencimento, você tem essa taxa garantida até lá. Uma observação. Quando você faz a opção por investir no título Tesouro pré-fixado, pouco importa se dali para frente a taxa de juros vai subir ou cair, ou se a inflação vai subir ou cair. Você levando o título até o vencimento, aquela taxa que você contratou no momento do investimento está garantida. Então veja que você tem um risco, né? Se você investe em um tesouro pré-fixado e a inflação logo na sequência dispara, você vai ter uma perda real no seu investimento. Tesouro IPCA+. Qual que é a característica dele? Tesouro IPCA. IPCA é um índice que mede a inflação aqui no Brasil, inflação do varejo. Então ele vai te pagar a inflação mais uma taxa pré-fixada também. A partir do momento que você fizer um investimento nesse título, pouco importa se a taxa de juros vai subir ou cair. Só que se a inflação subir ou cair faz diferença sim. Por quê? Porque se a inflação subir, se ela disparar, você tem a garantia que você estará protegido pela inflação, porque você vai receber inflação mais uma taxa pré-fixada. Por outro lado, se a inflação cair, o seu retorno ele vai diminuir, o seu retorno nominal. Por quê? Porque o seu retorno real é o mesmo. A inflação diminui, o seu ganho diminui, mas a taxa de juros pré-fixada continua a mesma. Então, para a gente chegar... deixa eu fazer só mais uma observação aqui. Eu disse, né, que essas taxas contratadas no momento do investimento são garantidas se você levar até o vencimento. Por quê? Se você resgatar antecipadamente, vale o preço de mercado. Você corre o risco de, inclusive, resgatar por um valor abaixo daquele valor que você investiu. Só que, se você souber o momento certo de compra e o momento certo de venda, você consegue ter um ganho muito bom, tá joia? Então você tem o risco sim de resgatar abaixo? Tem, mas você tem um risco também de ganhar dinheiro. É arriscado para aquela pessoa que não sabe o que está fazendo, tá joia? Porque é apostar na loteria. Mas então vamos lá. Qual dos dois títulos é a melhor opção? Para isso nós temos que calcular a inflação implícita. Calma, deixa eu te explicar. Como que nós vamos calcular a inflação implícita? Primeiro, inflação implícita desde agora até 2026. Por quê? Porque esses dois títulos eles têm vencimento em 2026. Como que nós vamos calcular essa inflação implícita? Primeiro, deixa eu só te explicar de uma forma bem simples o que seria essa inflação implícita. É simplesmente a inflação que o mercado espera que seja uma inflação média até 2026. Então, você vai pegar a taxa de juros do Tesouro pré-fixado. Eu dei uma consultada hoje. Aqui vence o título pré-fixado que vence em 2026 e tem uma taxa de 5,9%. E aí você vai pegar a taxa pré-fixada do Tesouro IPCA+. Lembra, né? IPCA mais uma taxa. A taxa do IPCA+, 2026 é de 2,1%. Então nós vamos fazer essa subtração. 5,9 menos 2,1%, que vai dar 3,8%. Por quê? Se a gente pegar Tesouro IPCA+, é a inflação, nós acabamos de calcular a inflação implícita, 3,8, mais a taxa pré-fixada, que é de 2,1, 3,8 mais 2,1, vai dar 5,9%,
que é a mesma taxa que vai igualar ao Tesouro pré-fixado, de 5,9%. Então, essa é a nossa inflação implícita. O grande X da questão aqui está em você saber se daqui até 2026 a inflação média, né, nesse período, ela será acima ou será abaixo de 3,8%. Por quê? Porque 3,8% já é o consenso do mercado. Se o mercado estiver correto e a inflação média for de 3,8%, é indiferente se você vai investir no pré-fixado ou se você vai investir no IPCA+. Então aqui, deixa eu te dar algumas dicas, mais ou menos, do que você deve pensar para você tentar se antecipar ao mercado. Se a inflação será acima de 3,8 ou será abaixo de 3,8, tá joia? Eu vou passar aqui três variáveis para você pensar, mas não são as únicas variáveis que você deve pensar, você deve fazer uma análise toda macroeconômica da economia, tá ok? Primeira questão que eu gostaria de passar para você pensar um pouquinho seria o seguinte: nós estamos com um dólar bastante alto. Dólar bastante alto, quando nós vamos precisar de produtos importados, por exemplo, matéria-prima, insumos importados, maquinários importados, isso fica mais caro para o brasileiro, porque ele está pagando em dólares. Se o dólar está alto, fica um custo mais caro para as empresas. Além disso, nós também temos alguns produtos, principalmente as commodities, que elas são cotadas em dólar. Então, mesmo que o produto seja produzido aqui no Brasil, mas como o preço dele é um preço global, é um preço mundial e o preço é em dólar, mesmo sendo produzido aqui, fica mais caro também esses produtos. Então, o que vai acontecer? Esses entes, essas indústrias que estão utilizando esses insumos importados, pagando mais caro ou sendo negociados em dólar, mesmo sendo produzido aqui no Brasil, está ficando mais caro o produto final dessas empresas. Será que essas empresas eles vão repassar esse custo para frente ou elas vão diminuir a margem de lucro? Por quê? Porque se ela repassar esse custo para frente, significa que a inflação vai subir. É o que nós chamamos de inflação de custo. Segunda questão que você deve analisar também. De acordo com o próprio Banco Central, quando a taxa Selic aqui no Brasil, quando ele vai lá a cada 45 dias, né? A famosa reunião do Copom, que todos os jornais divulgam aí. Quando essa taxa de juros é alterada, essa taxa efetivamente no mercado, na ponta, no comércio, leva de 12 a 18 meses. É isso mesmo. Para cada alteração da taxa de juros, fazer efeito na economia somente depois de 12 a 18 meses. E nós estamos agora, recentemente, nós tivemos quedas sucessivas da taxa de juros e quedas fortes. Então, será que daqui a um ano, daqui a 8 meses, 12 meses, essa redução da taxa de juros, se chegar na ponta, porque se reduz a taxa de juros na ponta, as pessoas ficam mais tendentes a comprar, a gastar, a financiar, a parcelar. Será que aumentando esse consumo, será que as empresas vão aumentar o preço de seus produtos? Porque se aumentar o preço, aumenta a inflação também. Então, isso é a segunda análise que eu gostaria que você fizesse. A terceira análise, até esqueci, vai fazer de cabeça, né? Fica a lição para fazer uma colinha, deixa eu ver se eu me lembro. Mas enfim. Tá. Terceira análise. Nós estamos passando por um momento agora, um momento muito difícil, onde pessoas perderam emprego, pessoas tiveram renda diminuída. Então, a consequência disso é que aumenta o consumo no comércio. Só que uma hora isso volta. Quando as pessoas retomarem emprego e retomarem renda, vai aumentar o consumo no comércio. E você acha que isso vai provocar uma elevação da inflação? Se sim, está aí um bom caminho. Então, essas são algumas dicas que eu gostaria que você pensasse para você definir se, na sua concepção, a inflação será até 2026 acima ou abaixo de 3,8%. Tá joia? Maravilha, maravilha. Forte abraço.